caminhando, o que nós estamos hoje. Acho que isso é gostoso para compartilhar um pouco com o pessoal, a partir da sua experiência, pode ser. Mas de maneira bem solta, porque você está aqui para poder passear um pouco também, estou preocupado com isso também. Inclusive, eu combinei com a Tomil que não era uma reunião, né? Era uma conversa, uma troca de ideias. Fala então alguma coisa? Eu acho que a situação brasileira atualmente é bem inédita, vamos dizer, dentro da história do país. O Brasil não havia sido nenhuma vez ainda governado por um governo explicitamente de esquerda. O Getúlio, que talvez tenha chegado mais próximo disso, não era de fato. Era o líder do Partido Trabalhista Brasileiro, que tinha uma grande influência, muito apoio da classe operária, uma dúvida quanto a isso. Mas o Getúlio nunca se declarou socialista, e não é por isso só. O grande mérito do Getúlio, que não dá para negar, é que ele fortaleceu o movimento operário. Ele legalizou os sindicatos e, no final, criou a consolidação das leis de trabalho, que até hoje são extremamente importantes para os trabalhadores brasileiros. Não dá para negar. Agora, fora esse caráter inédito de termos um governo de esquerda que já está no seu terceiro mandato, né, quarto mandato, a Dilma já tomou posse. Tanto Lula como Dilma foram reeleitos, eleitos e reeleitos, há um total de 16 anos, né? Eu acho que isso é um fato importante. Agora, um fato também importante e que possivelmente preocupa, a mim preocupa, mas não só a mim, é que o Brasil está estagnado do ponto de vista econômico, puramente econômico. Em termos de produto interno bruto, nosso PIB cresce por volta de 1% por muito favor. No mundo em que muitos estão indo para trás. Hoje, no mundo inteiro, o crescimento é extremamente pequeno. E eu atribuo isso à epidemia de austeridade que se espalhou a partir da Europa para o mundo inteiro. Ou seja, o neoliberalismo, que é uma reação, na verdade, a um movimento operário, sobretudo nos anos 70, já é antigo, ele adquiriu uma força, eu diria, muito grande no Brasil, para não falar de outros países também. Ele é hoje, vamos dizer, a plataforma ideológica política das classes dominantes no nosso país. Deve haver exceções, estou generalizando porque, de uma forma geral, acho que isso é assim. E a nossa falta de crescimento se deve a uma greve de capitalistas, o que é muito raro. Os capitalistas brasileiros não investem, porque não têm confiança no país. E pelo que eles dizem, eu acredito que seja autêntico, eles não têm confiança por causa desse governo de esquerda terrível que temos no nosso país. Mas esse é o fato. Não há nenhuma ainda, vamos dizer assim, repercussão negativa de tudo isso. Poderia dar, mas não temos. O nível de emprego continua bastante bom. Eu diria que esse é o melhor resultado que os governos do PT conseguiram para o Brasil. O desemprego na Europa é de assustar, e não é um país só, é Espanha, é Grécia, Portugal, Itália, França, é inacreditável. Queria dizer a vocês que eu estive recentemente em Paris, que a França adotou uma lei de economia solidária. Nós não conseguimos aprovar a nossa aqui, mas eles aprovaram no dia 31 de julho desse ano uma lei
legalizando, reconhecendo a economia solidária e com uma cláusula que eu achei de enorme originalidade e muito inspiradora. Eu acabei escrevendo um artigo, vocês tenham lido na Folha sobre isso, porque como o Brasil tem um governo que apoia a economia solidária, senão não estaria aqui, fazer o que os franceses já fizeram me parece razoável. Eu queria falar sobre isso alguns minutos. A lei da economia solidária francesa tem um artigo, uma cláusula, tornando obrigatório aos empregadores, a todos os empregadores da França, a cada 3 anos apresentar um relato da situação da empresa aos seus empregados. Até agora, a única obrigação que havia era aos acionistas, que são os donos do empreendimento. Agora surge uma lei de que os próprios empregados têm o direito de saber se a empresa está em perigo de fechar, eventualmente, se a empresa vai ser vendida, eventualmente, se a empresa vai mudar para outro país, o que não é incomum atualmente. Ou seja, situações em que eles podem perder os empregos. É um aviso prévio de 2 meses. A lei decide isso. Se houver qualquer uma das hipóteses em que os assalariados poderão perder o seu emprego, eles devem receber um aviso prévio de 2 meses. Para quê? Para se organizar como cooperativa e manter a empresa funcionando. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Essa é a economia solidária. É uma das coisas da economia solidária que se generalizaram por causa do neoliberalismo, por causa do enorme desemprego. Essa lei foi aprovada, a meu ver, minha interpretação, na França, porque há uma grande mortandade de empresas lucrativas. Não tem motivo nenhum para fechar, a não ser a morte ou a doença ou a aposentadoria do seu fundador. Isso é uma coisa nova. Eu, para mim, soube disso quando eu voltei de Paris. E o fato é o seguinte, eu queria explicar isso para vocês porque faz parte, não é um problema brasileiro, graças a Deus, por enquanto. Mas poderá vir a ser, se a economia brasileira continuar nunca crescendo, algum desemprego poderá vir. E quero explicar o que nós encontramos, por que empresas sadias e lucrativas fecham. E fecham no mundo inteiro. Fecham nos Estados Unidos, fecham na Inglaterra, fecham no Brasil. A explicação é a seguinte. O criador da empresa, pode ser uma mulher também, criadora, é uma pessoa que dirige a empresa até envelhecer, por 10 anos, 20 anos, 30 anos e assim por diante. E ela tem herdeiros, normalmente, tem filhos. Então não precisaria fechar se a pessoa, homem ou mulher, que está dirigindo a empresa por razões de saúde, idade, seja lá o que for, vai sair, normalmente algum herdeiro toma o seu lugar. Bom, isso não acontece quase em lugar nenhum. Por quê? Porque as pessoas, enfim, os filhos nascem e já partilham de um lar de alto padrão. São filhos de um empresário. E por isso eles não vão aceitar dirigir a empresa do pai. Essa é a razão. São artistas, são diplomatas, são políticos, são o que vocês imaginem, qualquer coisa menos ser diretor de uma pequena ou média empresa. E isso foi constatado, foi pesquisado e se descobriu que a melhor forma de você enfrentar essa situação é entregar a empresa aos trabalhadores. E tem capacidade de mantê-la funcionando.
O importante é que ela não feche. E a importância qual é? Bom, uma empresa mais ou menos? Não. É que uma empresa, mesmo digamos de tamanho médio, dela dependem não só os trabalhadores que lá trabalham e ganham a sua vida, mas também os consumidores dos seus produtos, os fornecedores para a empresa de matérias-primas e assim por diante. Ou seja, quando uma empresa encerra, acaba, o prejuízo econômico, social, sobretudo na redondeza, na cidade em que ela está, na região que ela está, é muito grande. Então, o que o governo francês está fazendo? Dizendo, nós vamos impedir que as empresas que têm condições de continuar, mas não tem quem dirija, deem essa oportunidade aos próprios trabalhadores que trabalharam lá, possivelmente durante muito tempo, conhecem a empresa muito bem. Eu estou achando que nós podemos ter uma lei dessa no Brasil também. Nós temos 67 empresas, não é muito, mas que são recuperadas pelos trabalhadores. Empresas brasileiras que fecharam ou estavam em vias de fechar e que os trabalhadores iam perder o emprego, organizaram-se em cooperativa, em geral por inspiração do sindicato. O sindicato dos trabalhadores reuniu os trabalhadores, ensinou a eles o que é uma cooperativa, como é que deve funcionar, e eles conseguiram formar a cooperativa e manter essas 67 empreendimentos funcionando até agora. Eu estou falando de 67 porque 10 universidades brasileiras se uniram para estudar as empresas recuperadas no Brasil. Então, eles foram bastante cuidadosos de pegar todas, e todas são 67. Sinceramente, esperava que fossem centenas. Eu acho que o pessoal que fez a pesquisa também esperava. Mas são menos. Os que estão realmente funcionando e tal, são 67 e fizeram uma bela pesquisa a respeito e vai sair como livro. Eu recomendo quem tiver interesse o que significa salvar, junto com uma empresa, centenas ou milhares de empregos, não da própria empresa só, mas de muita gente mais que depende dessa empresa continuar funcionando. Isso é uma das coisas que eu queria mencionar rapidamente para vocês. Nós temos a sorte e o azar. A sorte de ter o governo de esquerda, eu acho sorte, respeito quem achar o contrário, mas que o fato de ganhar eleições sucessivamente por 16 anos desesperou a classe dominante brasileira. Não tem outra explicação. Porque não investir significa uma espécie de suicídio para alguém. Pensa um pouco, a empresa está no mercado, tem concorrentes. Se essa empresa não investe mais, os concorrentes vão acabar superando, tirando todos os clientes deles, eles aí vão ter que fechar. Então, é uma situação que foi prevista, curiosamente, por um grande economista polonês chamado Kalecki. Não está muito na moda atualmente, mas na minha época que eu estudava economia era na moda. O Kalecki foi um contemporâneo do Keynes. E era um jovem polonês, um engenheiro polonês, e ele antecipou as principais ideias da doutrina, se vocês quiserem chamar assim, de Keynes. Keynes soube disso e convidou o Kalecki para vir para Cambridge, onde ele ensinava, e os dois trabalharam juntos durante muito tempo. O Kalecki escreveu um artigo que eu depois li nessa época, não estava sonhando com um governo petista nem coisa nenhuma. E o Kalecki faz a seguinte pergunta: o que vai acontecer com o capitalismo numa situação de pleno emprego? Ou seja, o famoso exército de reserva que o Marx identificou é um elemento central de uma economia capitalista. Não é apenas uma pena que haja gente que está sem emprego,
etc., além do... Ele é um elemento essencial para que haja mais-valia, gente. É lógico isso. Quer dizer, se você tiver uma situação de pleno emprego, os trabalhadores vão querer ganhar mais. E os capitalistas vão ter que ceder, porque senão eles não vão conseguir produzir nada. Tá certo isso? Foi essa situação que o Kalecki escreveu por dedução. Não estava falando de nada concreto. Ele previu isso, o que mostra que ele tinha uma cabeça ótima. E quando eu comecei a conversar com o Beloso, acho que vocês conhecem aqui da Unicamp, ele me lembrou, quando eu comecei a falar com ele sobre isso, ele falou, olha, o Kalecki já tinha previsto. O fato é esse, o Brasil está numa situação que não é trágica, nós não estamos em crise, nós não temos desemprego, vamos dizer, significativo, tem que ter sempre desemprego, viu, gente? Impossível numa economia capitalista, todos que querem trabalhar têm o seu emprego. A situação seria muito de guerra, eventualmente acontece. Mas eu proponho que vocês pensem comigo, o que importa no desemprego é o chamado duração do desemprego. Quando você tem um desemprego, como hoje na Grécia, aliás, a Grécia agora vai ter outro governo, vocês todos devem ter lido, mas na Espanha, em Portugal, né, enfim, nesses países todos estão em crise, o fato concreto é de que eles estão forçando a situação. Eu acredito que a situação brasileira não é diferente de muitos outros países. E isso deixa a presidenta Dilma, o seu governo, os seus ministros e o PT, que é o partido que está governando, num dilema enorme. Nós temos, estou falando agora como petista, se me permitem, nós temos um compromisso, eu diria, inquebrantável com a democracia. Nós não vamos fazer nada que fira os direitos de alguém, inclusive dos capitalistas. Nós não vamos poder obrigá-los a fazer o que historicamente eles fazem sempre, que é competir. A nossa indústria está afundando. Eu diria que em grande medida por causa disso, por causa de nós. Nós não estamos fazendo, eu diria, nada radical, etc. Poderíamos até estar fazendo, mas não estamos. A política do PT, se vocês, acho que todos sabem, mas enfim, só para lembrar, é a luta contra a pobreza. Nós resgatamos algumas dezenas de milhões de brasileiros da pobreza pior. Isso eu participei, eu estou felicíssimo que tive essa oportunidade, junto com minha secretaria, junto com o meu ministério. Mas isso não é necessariamente anticapitalista, a não ser no fato de que implica em pouco desemprego e, consequentemente, dificuldade para as classes dominantes pagar o que eles querem pagar e ganhar o que eles querem ganhar. Não há um ambiente, estou falando minha avaliação, gente, vocês e vocês depois. Eu já vivi, eu estou velho, situações de luta de classes muito mais acesas no nosso país do que estamos hoje. Se você lembrar a véspera do golpe de 64, o chefe de gabinete do presidente da República, que era o João Goulart, o Darcy Ribeiro, não sei se alguém se lembra disso, ele tinha programas de rádio e de televisão em que ele ameaçava diretamente a burguesia. Olha, vocês tomem cuidado, não se metam, e acabou dando o golpe depois. Não estou dizendo que o Darcy foi culpado, não foi culpado de nada, ele era meramente defendendo o governo, mas de uma forma ofensiva, etc. E o João Goulart chegou a assinar uma lei de reforma agrária, não sei se vocês se lembram, em que grandes faixas de terra ao longo das nossas rodovias deveriam ser preservadas para serem entregues aos trabalhadores do campo sem terra.
foi uma das últimas coisas que ele fez, aí o golpe derrubou e deu 21 anos de ditadura. Deixando de lado essas histórias, o Brasil está num certo dilema, mas é igualzinho a todos os países do mundo que tem governo de esquerda. O Brasil não é o único, gente. A França tem um governo de esquerda. A Grécia agora tem um governo de esquerda. E eu digo, essa é a minha opinião, eu espero estar errado, mas a minha opinião é essa, eles vão enfrentar situações muito semelhantes. Há um caso concreto que já aconteceu, o que não quer dizer que estava certo, etc., que deva servir de modelo a Dilma. De jeito nenhum, não vou contar isso para Dilma. Mas o governo francês, o governo do Hollande, o François